E quando tudo dá errado? Esse é o tema do episódio de hoje da Questão de Deus. E antes de apresentar e falar um pouco, eu gostaria de agradecer a presença do nosso sócio, convidado, pastor, teólogo, consultor, Everson. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu agradeço aí o carinho aí do Léo e o Tarcísio. É sempre um prazer estar com vocês aqui, falando das coisas de Deus. Muito obrigado. E o Tarcísio também, sempre aqui junto, companheiro junto, né? nessa obra de Exatamente. difusão Do conhecimento a respeito desses temas, né, Léo? Exatamente. Tão necessários aí durante o nosso dia, nossa caminhada aí diária, né? Com certeza, né? Obrigado aí pela oportunidade. Imagina que Deus nos permita, né, continuar com essa obra enquanto for possível. Com Neste certeza. mundo difícil, né? Esse tema tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. Então hoje nós vamos falar sobre quando tudo dá errado, aquele sentimento terrível. Nós estamos encerrando, então, hoje uma série, né? A gente encerra, na verdade, no último episódio. A partir daqui nós vamos seguir com uma outra temática, a série de medos. Então, se você não assistiu, volta lá, que nós gravamos sobre vários medos que o cristão pode ter e como ele pode reagir aí e lidar com essas situações, com algumas orientações e ensinamentos que o Everson compartilhou com a gente durante aqueles episódios. E hoje a gente segue numa outra toada, um pouco mais livre, né, Everson? Pra gente falar sobre e quando tudo dá errado, aquele momento em que a gente tá angustiado, em que, sei lá, você bate o carro, aí você descobre perde o emprego, descobre um problema de saúde, a esposa briga com você a hora que você chega em casa, O cachorro te morde. o cachorro faz xixi fora do lugar. Tudo isso que acontece no dia a dia da gente e que às vezes calha de acontecer tudo no mesmo dia. Aí você fala, acordei com o pé esquerdo. Então, na realidade, a questão que vem sobre quase todo mundo quando começa a acontecer essas coisas é só comigo que acontece isso, só comigo que dá tudo errado, né? Algumas pessoas dizem falar, por que que tudo dá errado pra mim? Como se fosse ele, né, o único que... Não, isso é uma coisa comum. Tem momentos da nossa vida, são fases, às vezes são dias, às vezes é um dia, ou às vezes é um ano. Tem momentos da nossa vida que parece que tudo começa a dar errado, né? Exato. Isso é normal, eu acredito que sim, isso faz parte da vida nesta terra. Nós estamos vivendo aqui. Mas Everson, a gente vê tanto nas redes sociais, as pessoas não têm problemas nenhum, né? A vida maravilhosa. Pessoa Viagens, magra, rica, viaja, O tem corpo o trabalho perfeito, o corpo perfeito. Pois é, nós vivemos no mundo das imagens. Tem né? cabelo, né? Também, tem muito cabelo, né, inclusive. Nós temos vários tipos, né, de Photoshop, né? Photoshop da alma, né? Photoshop da áurea. Então, quer dizer, cada um sempre está tentando postar uma imagem, mas essa imagem, via de regra, ela não condiz com a realidade. Então você vai olhar lá, tá sempre gente sorrindo nas mídias sociais, né? E Exato. mostrando a vida a mil maravilhas, mas a bem da verdade, aliás, quando a pessoa mostra muito, é que muito pouco ela tem. Porque quando a pessoa tem, ela não precisa ficar mostrando para todo mundo que tá às mil maravilhas. É igual aquele camarada que começa a fazer elogios para a esposa no público a todo momento, né? Então, se ele está elogiando demais a Liga o esposa, alerta, né? liga aí um alerta que pode ser que tenha coisa errada. Desconfiar. Exato. Exatamente. Verdade. Viu? Essa é uma temática, né, Tarcísio, que eu acho que a gente enfrenta todo dia como professor aí, vendo os alunos, às vezes, com muitas dificuldades. Eu acho que a etapa que a gente pega, né, os estudantes da faculdade, é uma etapa tortuosa. Porque o cara não tem dinheiro, não tem profissão, não sabe o que vai acontecer, ele tá no limbo da vida, né? Ele não é mais nem adolescente, não é adulto, ele não é nada. Ainda não tem uma carreira ali estabelecida, não se formou ainda, sabe? Acabou de sair do ensino médio, tem tudo isso, né? Tem. As dúvidas, E né? no mundo que você abre a rede social, o cara tem 21 anos, sem faculdade, milhões, com Investidor. carrão, investidor, ensinando a investir porque ele já ficou rico. Né? E ele faz aquilo quase por caridade. Isso. Aí sua vida tá lá toda capenga, você fala, Senhor, Que tá por que acontecendo fez comigo? isso comigo? Não é? Exato. Everson, como que se a gente pudesse
falar para esse adolescente, para esse jovem, para esse recém-adulto, sei lá qual que é a denominação dessa criatura, se a gente pudesse falar para ele qual livro de autoajuda ele deveria usar, brincadeira, né? Mas assim, o que ele pode fazer e o que ele deveria evitar? Exato, muito bem. Então, assim, indo na contramão da evolução, né, que diz que as coisas tendem a ir do caos para a perfeição, na realidade é o contrário, né? A nossa vida nessa terra e as coisas aqui na biodiversidade, no mundo, elas caminham do arrumado, do organizado para o desorganizado. É só você deixar, por exemplo, um terreno vazio do lado da sua casa sem cuidar, daqui a pouco você vai ver que vai produzir espinhos, vai produzir carrapicho, vai produzir mato, vai produzir toda espécie de insetos, né? Então aquilo parte sempre do organizado para o desorganizado. Nós estamos descendo, nós estamos numa ladeira descendo. Por quê? Porque o ser humano se desconectou de Deus no Éden. E a partir da desconexão, então começa o quê? Começa todo o processo de descendência. As condições, elas caminham sempre para o pior. Então, assim, nesse projeto é completamente normal a gente estar vivendo um momento e de repente tudo dá errado, né? Acontecer aí inúmeras situações que vão levar ao caos na nossa vida ou que vão levar a questionamento por que isso acontece comigo. Então, primeira questão é entender que é normal da existência humana a caminhada. Não é que nós estamos sendo pessimistas, mas é normal da existência humana, não é algo completamente anormal que aconteça uma descendência, que aconteça uma queda, que aconteçam problemas, que aconteça uma diversidade. Tem até aquela frase, estava bom demais para ser verdade. Quer dizer, verdade. você estava vendo meio de repente, aconteceu alguma coisa ruim, estava bom demais para ser verdade, né? Então, assim, isso é primeira questão, é entender que é normal essas contingências da vida. São normais na nossa caminhada, na nossa existência. É normal que um dia dê algumas coisas erradas e talvez dê tudo errado naquele mesmo dia. É normal que às vezes você esteja indo bem e de repente já começa a passar mal. É normal que a sua saúde, que até então estava tão boa, faz tanto tempo que não vai ao médico, de repente descobre que tem um problema sério. Isso é natural da vida humana. É por isso que a gente nasce, cresce, desenvolve e caminha para a morte. Ou seja, a gente vai deteriorando, a gente vai chegar até o momento da morte. Isso é um processo normal. O problema com isso primeiro, a não aceitação das circunstâncias assim. O segundo problema é que quando a gente olha para as mídias sociais, as pessoas elas têm dificuldade de admitir que a vida tem percalços, que a vida tem pedras no caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. É difícil as pessoas no meio do caminho havia uma pedra. Exato. É difícil as pessoas admitirem que há pedras no caminho. Por quê? Porque elas sempre querem passar uma imagem de que está tudo bem, ou uma imagem de que elas não são igual todo mundo, que com elas as coisas não atingem. E aí o camarada lá está lascado com um monte de problema, com um monte de dívida, mas está andando com o carro 0 km para cima e para baixo, cheio de dívidas no cartão, cheio de dívida no carnê, mas ele está postando uma imagem de que para ele está tudo bem. E aí ele quer não simplesmente mostrar para aqueles que estão perto, mas ele quer mostrar para os que estão longe. Então ele bota uma foto do carro novo, ele bota uma foto da roupa nova. Para quê? Para mostrar para os outros. Não, eu tô por cima da coisa. Mas só Deus e ele sabem. E a esposa e o marido, ele e o Bradesco sabem. Sabe a Os situação bancos. que ele está vivendo naquele momento. Então, assim, nós temos uma tendência na sociedade de tentar postar uma imagem daquilo que não somos, irreal, para impressionar quem não conhecemos. Então, gastamos o que não temos para viver o que não somos, para impressionar quem não conhecemos. Essa é a grande verdade da nossa história. Então, esse é outro problema. Então, quem olha para as mídias sociais, quem olha para a TV, que vê lá os artistas andando de carro novo, andando de mansões e mansões, viajando para os Estados Unidos, para a Europa, para todos os lugares do planeta, fala, nossa, só eu que estou enroscado nessa vida, só eu que estou azarado na situação. E na verdade está todo mundo. E na verdade, a grande maioria
maioria está assim. E mesmo quem está cheio de questões financeiras, às vezes está absolutamente afundado em abismos psicossociais ou psicomentais ou difíceis da sua própria existência espiritual, está afundado em seus próprios oceanos e abismos. Então, assim, primeira questão é perceber que não é só você que está vivendo, às vezes, que acorda, tem dias que dá tudo errado. Segundo, não olhe para os outros, porque os outros também estão, só que eles muitas vezes não admitem que estão. Terceiro, que acho que é o terceiro problema, é a questão da autoajuda. Ou seja, o que mais nós temos aí, o que dá muito dinheiro é a autoajuda. Porque as pessoas, via de regra, elas querem ouvir uma mensagem que vai dar certo. Vai dar tudo certo, tudo vai dar certo. O cara tá morrendo lá, vai fazer uma cirurgia, tá morrendo de câncer, e sempre vem alguém e fala, vai dar tudo certo, né? A gente sabe que não vai dar tudo certo, né? Então, assim, mas as pessoas, elas querem ouvir isso. Então, ela vai numa palestra de autoajuda, onde um cara vai dizer para ela que vai dar tudo certo, que ele vai se tornar alguém rico, porque eu superei a vida, eu consegui me superar na vida, eu consegui ganhar a vida, eu consegui ter isso, aquilo, outro, e você também vai conseguir. Então o cara sai de lá, dessa palestra, ele sai iludido. Porque, a bem da verdade, às vezes parece que o ser humano gosta um pouco de ser iludido na história. Mais fácil, por isso que os políticos sempre estão aí, os mesmos políticos, porque eles são mestres da ilusão. Verdade. Eles iludem o povo e o povo gosta de ser iludido. Então, essa é a grande verdade. Então, o problema da autoajuda, principalmente, é essa questão da propaganda da autoajuda, de dizer que você vai conseguir vencer por você mesmo, e a pessoa, não, mas eu, porque tem um fulano de tal que conseguiu, via de regra, isso é tudo enganação. E segundo, o problema da autoajuda é a ideia de que o homem vai se lapidar a si mesmo. É a ideia de que o homem vai se autoconstruir. É a ideia de que o homem é capaz de dar conta do recado da sua própria vida. Essa ideia vem do iluminismo, vem do humanismo na história, onde se diz, não, você vai conseguir, você dá conta do recado. Se você olhar historicamente, você vai perceber que a humanidade passou por algumas fases. Então nós tivemos a fase que a gente diz, a fase da Idade Média, onde conceituava-se na cabeça humana que Deus era o centro do universo e que a gente tinha que estar em volta de Deus. Obviamente, essa foi uma questão importante, mas ela também foi problemática, porque ao olhar Deus no centro, as pessoas olhavam não Deus, mas a igreja no centro. E a igreja cometeu uma série de coisas erradas na Idade Média, é verdade. E aí, então, olhou-se, bom, então Deus no centro não deu certo. Mas não era Deus, eram as instituições eclesiásticas que estavam no centro, né, pecadoras. Então, o que acontece? Aí, então, se Deus não deu certo, quem vai subir ao centro? O ser humano, a razão. A razão do ser humano vai para o centro. E aí o homem se tornou autocentrado, egocentrado. E ele diz, eu resolvo o problema. Então o problema da autoajuda é instigar justamente em você uma potencialidade que você não tem. Você não tem, você Ou não seja, dá conta. de tudo o que a gente falou, talvez seja uma das coisas mais malignas, mais demoníacas que possa acontecer. Exato. Porque vai culminar no afastamento total daquela criatura de Deus. Exato, porque ele ele acha que ele dá conta do recado. Então é uma pseudo-independência. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo no universo é de Cristo, por Cristo e para Cristo. Cristo é o centro do universo. Cristo é a razão da existência humana. Cristo é a direção de Deus para a nossa vida. Cristo é a solução. Se a solução estivesse na humanidade, Cristo não precisaria ter deixado o seu trono na glória e vindo aqui descer como um ser humano para sofrer e morrer por nós. Cristo não precisaria fazer isso. Até porque ele não queria ter morrido na cruz, né? Ele pede para Deus no último momento. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, a angústia da divindade em meio à humanidade pecadora. Exato. Então você tem a principal, a coisa mais absurda talvez do universo e da história da humanidade é Cristo ter vindo como homem. Isso é um absurdo. É um absurdo, é impensável isso. E ele veio. Então, o que acontece? Se houvesse... É o ápice do amor de Deus. Exato, o ápice do amor de Deus pela sua criatura. Então, assim,
você vê que se houvesse uma solução na própria humanidade, se a humanidade conseguisse se lapidar a ponto de construir uma solução, resolver o problema, Cristo não precisava ter vindo. Exato. E a própria história da humanidade mostra que a humanidade não dá conta da situação. Porque quando o homem disse, eu dou conta do recado, e o homem subiu ao centro do poder, e o iluminismo, né, e o renascentismo, e o humanismo tomaram conta, o resultado disso foi que no século XX nós tivemos as duas grandes guerras mundiais que causaram tanta morte e destruição no planeta Terra. E o maior afastamento de Deus. E o maior afastamento de Deus. Então, assim, por isso que a autoajuda, ela não é a solução para o Hoje ser eu humano. peguei o dia para falar aqui, Everson. Então, Vai se lá. o Tarcísio Manda quiser, ver. ele que me interrompa, ele que lute. Na verdade, a sua fala... Deixa eu até me ajeitar aqui, porque eu acho que eu estou entrando na frente da sua câmera. Uhum. A minha fala... eu queria comentar uma coisa que você falou sobre essa questão da autoajuda. E eu acho que cada vez mais o barulho da sociedade moderna, eu gosto de falar muito disso, porque eu não sei qual a opinião do Tarcísio, mas a gente que trabalha com comunicação, você vê quão barulhento o nosso mundo, Ambiente, tá, né? o nosso ambiente, tá se tornando. Porque eu lembro, em 2018 eu peguei uma pesquisa que comparava 2008 com 2018 no número de impactos publicitários que uma pessoa tem da hora que acorda à hora que vai dormir. Em 2008, não passava de 8 mil e uns quebrados. Em 2018, 10 anos depois, isso chega a quase 20 mil impactos. É óbvio, nosso cérebro não permite que a gente lembre de todos esses impactos publicitários durante o dia. Mas, gente, isso é só comunicação publicitária, é só propaganda. Fora isso, tem as músicas, todo o entretenimento midiático, redes sociais, toda... Então, assim... Interferências, né? Exatamente. Tudo isso, na minha concepção, e daí queria expor e ouvir a opinião de vocês dois, vai deixando a gente cada vez mais perdido. Eu falo, a gente vai ficando tipo barata tonta na sociedade. Principalmente quando a gente se afasta de Deus. Porque nós somos, de fato, insignificantes, né? Você acorda, escorrega, bate a cabeça e morre. Sim. Talvez nós somos a criatura mais insignificante no sentido de durabilidade que pode existir, porque a árvore sofre temporal e tá aí. A gente escorrega e morre. Vem uma doença do mal, igual a gente teve recentemente, e dizima inúmeras vidas, como a Covid, né? E todas as outras doenças que a gente vem convivendo hoje em dia, né? E a gente ainda assim se acha super poderoso na maioria das vezes, porque na minha visão, esse barulho todo cega a gente para compreender quão frágeis nós somos e quão dependentes de Deus para sobreviver no mundo. Eu falo, a gente só tá vivo por conta da graça mesmo. Exato. É bem isso aí, Léo. Então, assim, a realidade, a intensidade dos barulhos, né? A intensidade dos barulhos é justamente para não nos deixar refletir sobre a vida. Isso aí é intencional. Isso aí não é inocente. Claro Ele que existe como um comando, né, para essa sociedade, para que através dos muitos barulhos a gente se perca, né, em relação à verdadeira solução para a alma humana. Então, assim, não sei, o Tarcísio vai falar alguma coisa sobre os barulhos aí, que nós deixamos o Tarcísio falar até agora, né? Não tá deixando o Tarcísio falar Não, nada. Exato. Não, Barulho não. no Tarcísio. Não, eu concordo, acho que é isso mesmo. A câmera tá em mim agora, tá certo. Eu tô controlando aqui. Mas eu também acho, e gera vários problemas psicológicos, né? Eu vejo também essas angústias muitas vezes que a gente tem, dessa comparação também com as redes sociais, desse mundo de faz de conta que muitas vezes a gente acha que é normal, sendo que às vezes pode acontecer, mas não é de todo dia. Tanto é que as pessoas só postam mesmo o que elas acham bonito, os momentos que elas adoram, né? E eu acho essas interferências, lógico, a gente tem que ver, a gente tem que medir, e ver que o mundo não é só isso, né? E eu acho que cai naquela outra questão também, se a gente coloca de uma forma teológica, será que é culpa minha? Será que eu que sou o culpado nisso em minha relação com Deus? Será que eu não fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Então pode ir piorando ainda a situação também com Deus, né? O Tarcísio acabou de pôr uma pimenta na conversa. É isso Não mesmo. Então, Tarcísio, na realidade, eu estava pensando, enquanto o Léo estava falando sobre os barulhos aqui, estava pensando que, às vezes, por exemplo, todo mundo acho que já teve a experiência de estar numa festa
ou de estar num show ou algum lugar com um som muito alto. O que acontece? Quando o som está muito alto, você, para comunicar-se com o companheiro do lado, você precisa gritar. E nem sempre você consegue ouvir o que o cara está falando. Então, qual é a função do barulho? O barulho, ele é dominador, ele domina. Então, você interrompe a conversa, a comunicação com a pessoa que está ao lado. E quem está dominando? Quem está fazendo barulho. Então, na sociedade, há muito barulho para interromper a intercomunicação saudável e para interromper a comunicação com Deus. Porque aí você tem um sistema dominador na sociedade que está produzindo barulho. E aí, nesse aspecto, quando você coloca, né? O cara está passando por uma dificuldade, né? Puxa vida, só eu estou vendo, todo mundo está bem, todo mundo está fazendo viagem internacional, todo mundo está detonando, os casais estão se amando, estão declarando o amor um para o outro na internet. O camarada tá lá e tá só sorrindo para cima e para baixo, e eu tô nessa situação. Eu devo ter feito alguma coisa contra Deus. Eu devo estar sendo punido pela minha situação. Vou dizer uma coisa para você. A grande maioria das vezes não é assim. Você está nessa condição por uma contingência da própria realidade humana de estar vivendo aqui. E isso não significa necessariamente que você individualmente tenha feito alguma coisa errada. É claro que às vezes a gente colhe consequências dos nossos próprios atos. O camarada vai lá, faz uma compra 1000 vezes maior do que ele pode pagar. Vai ficar em dívida. É óbvio, ele vai sofrer com aquilo. Mas assim, nem sempre é assim. Porque no mundo onde nós estamos vivendo, o vizinho coloca um som muito alto, eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas só pelo fato de eu estar aqui no mesmo momento em que ele não respeitar a minha privacidade, eu vou sofrer. Eu vou sofrer com o abuso dele. Então nós sofremos com o abuso das autoridades, nós sofremos com a falta de justiça no planeta, nós sofremos com a destruição da biodiversidade, nós sofremos no planeta por questões adversas. Um cara lá pratica um ato de violência, vai ricochetear em mim, que eu não tinha nada a ver com aquela situação. Então assim, nós sofremos, né, por estar nesse planeta. Então, às vezes, tudo dá errado para você naquele dia e não necessariamente tem a ver com algum mal que você tenha praticado, não necessariamente tem a ver com o fato de Deus estar chateado comigo ou com raiva de mim. Aliás, Deus não está chateado com o ser humano. A gente só se chateia com quem a gente não esperava uma atitude. Eu acho que Deus não espera nenhuma atitude boa nossa, porque Ele já sabe. Jesus diz assim, Ele não se confiava aos homens, porque Ele mesmo sabia o que estava no coração do ser humano. Então Deus já sabe o que está no nosso coração, não tem nem como Ele se chatear com a gente. Ele já sabe o que nós fazemos de errado. Então assim, o que Deus tem em relação a nós é um ato de misericórdia, de amor e um convite para sairmos daquela condição onde estamos e nos achegarmos a Ele. É claro que se nós não nos achegarmos a Ele, colheremos as consequências do distanciamento. Mas em Deus há um ato de misericórdia, há um convite para a mudança, há um estender a mão para o ser humano caído. Isso é uma realidade. Então assim, às vezes eu acordo e as coisas começam a dar errado. E não necessariamente tem a ver com alguma coisa que eu tenha feito de errado. Não necessariamente tem a ver com algum demônio que está tentando me destruir. Embora também nós não podemos desprezar a ação de Satanás. E Paulo fala isso, as Escrituras falam, não ignoreis as estratégias do inimigo. Há uma ação sim maligna na história. Mas nem sempre tem a ver diretamente com isso. Às vezes é o simples fato de estar aqui. E aí é aquela lei de Murphy, né? Caiu de ponta cabeça, o que não era para ter caído de ponta cabeça. Então, assim, acontece, pode acontecer no dia a dia, né? Agora, como lidar com isso? Então, sabendo que eu sou suscetível a essas circunstâncias. Por outro lado, entendendo que não é todo mundo que aparenta estar maravilhosamente bem que está maravilhosamente bem, porque nós vivemos na época das aparências e não das realidades, né? Então, assim, já dizia o filósofo, né? Aquilo que aparenta ser, muitas vezes não é, né? Então, por outro lado, como lidar com isso? Confiando em Deus. Mesmo que as coisas estão dando errado, e às vezes as coisas até mesmo estão dando errado, como uma dica para mim de que eu deveria tomar um outro caminho,
que, olha, não é bem por aí. Ou às vezes não, é simplesmente uma situação que aconteceu na minha vida porque aconteceu mesmo. E aí como é que eu faço? Eu busco em Deus, eu oro a Deus, eu digo, Deus, olha, tá dando tudo errado aqui, o Senhor tá querendo me dizer alguma coisa, ou simplesmente é uma contingência da vida mesmo, ou é um por acaso que está acontecendo aí, né? Ou eu fiz alguma coisa. Então assim, eu vou buscar em Deus, na palavra de Deus, a orientação e sabedoria para todos nós. E ainda, como se não fosse suficiente, o texto bíblico diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Então eu tenho que orar sempre, orar pelos meus filhos, orar pela minha família, orar pela minha casa, orar pelos meus projetos e dizer: Deus, me dá sabedoria, que eu devo, se tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando de repente, me mostra o caminho, né? Deus, por que está acontecendo isso? Às vezes é alguma coisa, mas às vezes não, às vezes é simplesmente a contingência da vida. E aí eu vou ter que entender que viver aqui é assim mesmo, porque aqueles que dizem que viver aqui é um mar de rosas não entendeu a realidade humana e muito menos a mensagem de Deus para nós. Que maravilha, hein? Muito bacana, né? Tarcísio, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que por enquanto, acho que é isso mesmo. Senão a gente entra em outros temas, né? Que maravilha, né? Hoje a gente teve a oportunidade de ouvir o Everson colocar esse ponto sobre algo que nos toca diariamente a todos nós, a todo momento estamos tendo algum tipo de pedra no meio do caminho, né? Mas foi muito bom. Seguimos aí, né, produzindo conteúdo dentro dessa temática, tentando nos aproximar e aproximar você cada vez mais da fé cristã. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, essa é a oportunidade para você clicar aí no botão e dar um joinha também, porque isso ajuda a compartilhar. É óbvio, você também pode apertar no botão compartilhar e mandar esse link para aquela pessoa que sofre, que reclama: oh meu Deus, tudo acontece comigo. Dá um azar. Essa é a oportunidade. E além de estarmos no YouTube, estamos nas plataformas de podcast por áudio, como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. É isso Muito aí. bom. Obrigado, gente. Um grande abraço.